Olá, investidor, tudo bem? Aqui é o Júlio e hoje eu quero fazer uma reflexão com você. Vamos falar se você vai ou se você está no caminho do enriquecimento ou não. Pode parecer uma promessa um pouco difícil, determinar se alguém vai enriquecer ou não, mas de acordo com alguns estudos que eu tenho lido ao longo desses anos, ficou muito claro para mim que o que faz uma pessoa ter uma probabilidade maior de enriquecer ou não é se ela costuma fazer o que pessoas de sucesso, pessoas ricas fazem ou não. Então começa a reparar se você está fazendo o que os ricos fazem. Muitas pessoas talvez fiquem um pouco céticas quanto a isso. Isso é bobagem, eu conheço alguém que fez tudo errado e enriqueceu, eu conheço pessoas que fazem tudo certo e não enriquecem. Mas eu gostaria de dar alguns dados aqui que demonstram, que fica muito claro que realmente as suas ações que vão gerar os seus resultados. Então, tem um cara chamado Tom Corley, que na verdade é Thomas Corley, e ele fez um estudo de mais ou menos 5 anos em que ele estudava ricos e pobres e ele começou a analisar o que essas pessoas faziam ao longo da vida. Já existiam alguns estudos anteriores sobre essa coisa de o que os ricos fazem, o que os pobres não fazem, mas esse estudo dele é bem atual e ele pegou bem os hábitos gerais das pessoas, não só os hábitos financeiros. O T. Harv Eker, ele costuma dizer que o que vai determinar que você vai ter um sucesso, ter uma vida de riqueza ou não, é o seu modelo financeiro, modelo mental financeiro. E eu descobri que essa coisa do modelo mental financeiro não necessariamente está relacionado apenas ao aspecto financeiro da coisa. Muitas vezes o hábito, em geral, o hábito do dia a dia impacta profundamente na sua forma de agir, de gerar resultado. Então o Tom Corley, o que o Tom Corley fez? Ele estudou essas pessoas e ele começou a perceber algumas coisas que os ricos fazem e os pobres não fazem, ou que os pobres fazem e o que os ricos não fazem. E ele anotou isso, escreveu um livro, e eu queria falar um pouquinho da 11 aspectos que os pobres não fazem, que os ricos fazem, para deixar isso um pouco mais claro aqui nesse vídeo. Bom, então vamos lá. A primeira dessas coisas que os ricos fazem e que os pobres não fazem é que 80% dos ricos têm algum tipo de meta traçada, enquanto 15% dos pobres têm esse tipo de meta. Olha a disparidade. Começa a pensar, você tá só deixando a vida te levar, que nem, como diz aquela música, ou você realmente tem alguma meta traçada, você cumpre metas e quando você termina de cumprir essa meta, você já anota e começa a cumprir outra. Porque a maioria dos ricos, 80% dos ricos, tem esse tipo de meta traçada, e os que não têm ela anotada, eles têm alguma missão de vida específica. A segunda dessas coisas é que 76% dos ricos fazem exercícios aeróbicos regularmente, 4 vezes por semana, enquanto que 23% dos pobres fazem. Ou seja, parece que os ricos já têm um entendimento de que quando você está bem fisicamente, você está melhor mentalmente, e quando você está melhor mentalmente, você produz mais, você rende mais, você acaba ganhando mais, você tem relações melhores com os membros da sua família, pessoas que você ama. Tudo isso impacta. Então veja que 76% praticam atividades aeróbicas. Terceira coisa é que 81% dos ricos têm o hábito de manter uma lista de afazeres, enquanto que 19% dos pobres tem essa lista. Olha um outro número expressivo, a gente está falando de um número de 81% mantém uma lista diária de afazeres, ou seja, acaba tendo mais produtividade, enquanto 19% dos pobres têm. E essa é uma outra característica bem específica. 63% dos ricos fazem seus filhos lerem livros de não ficção, pelo menos 2 livros por mês, enquanto que apenas 3% dos pobres o fazem. 3% é praticamente nenhum, quase nada. Olha a importância que o rico, que uma pessoa de sucesso dá ao estudo. E a gente está falando de livros de não ficção, então estamos falando de livros que vão instruí-los em alguma coisa. Então olha a importância que o rico dá para o aprendizado. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas não é ruim reforçar. Invista no aprendizado. 67% dos ricos anotam os seus objetivos, enquanto que apenas 17% dos pobres o fazem. Você está anotando as suas metas, seus objetivos? Anotando, colocando no papel. Também já falei isso em algum dos outros vídeos passados. Eu não sei se você já viu esse vídeo ou não. Se você não viu, o vídeo é esse aqui. E nesse vídeo eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas
Olha esse número específico, 63 contra 17. 88% dos ricos leem pelo menos 30 minutos para propósitos de educação ou carreira, enquanto apenas 2% dos pobres o fazem. Você anda lendo? Você anda dando importância diária à sua educação e à sua carreira? Agora o inverso, 6% dos ricos dizem de supetão o que vem à mente. 69% dos pobres o fazem. Será que dizer o que vem à sua mente, falar da boca para fora, é uma coisa que está prejudicando o seu lado profissional, o seu lado... 67% dos ricos assistem menos de 1 hora de TV por dia, enquanto 23% dos pobres o fazem. Ou seja, muita gente pode falar que o pobre não faz isso, não faz aquilo porque não tem tempo, porque tem que trabalhar. Será mesmo? 23% dos pobres apenas veem menos de 1 hora de TV por dia. A maioria vê muito mais. Os ricos não têm esse hábito. Por que será? Veja que a lista é bem grande, mas já está terminando. Vamos lá. 84% dos ricos acreditam que as boas oportunidades e a sorte são criadas quando se tem bons hábitos, enquanto que apenas 4% dos pobres acreditam que a boa sorte vem com bons hábitos. A maioria dos pobres pensa que a sorte vem por acaso. Então, veja como que o tipo de crença que você tem pode mudar o rumo da sua história. Analogamente falando, 76% dos ricos acreditam que a má sorte vem por causa dos maus hábitos. Então, as más oportunidades, a falta de oportunidades vem por causa dos maus hábitos. Enquanto que 9% dos pobres acreditam nisso. Então, ele muitas vezes acredita que tem azar porque ele tem azar, porque ele é azarado, porque ele nasceu azarado. Mais uma vez mostrando que a crença faz toda a diferença. E a última, e não menos importante, na verdade, na minha opinião, a mais importante delas, é que 86% dos ricos, ou seja, quase todos, a maioria dos ricos, acreditam que a evolução pessoal permanente, vitalícia, ou seja, para toda a vida, faz toda a diferença, é a que gera os maiores resultados, ou seja, estão preocupados em evoluir pessoalmente, falando em aprendizado, em desenvolvimento como pessoa, enquanto que apenas 5% dos pobres acreditam nisso. A maioria das pessoas pobres pensam que depois que ela sai da faculdade, depois que ela estudou, ela começa a trabalhar e aí chega de estudar. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso, que não aguentam mais estudar, não vê a hora de sair da faculdade para parar de estudar. E isso é uma crença, uma característica muito marcante da diferença entre os ricos e pobres. Em resumo, eu gostaria que você realmente pensasse, visse, notasse o que os ricos fazem, estude isso, veja o que os ricos fazem, por que eles fazem, faça também, se isso obviamente fizer sentido para você. Para muita gente isso não faz sentido, tá tudo bem, mas se você não estiver tendo resultado e você realmente quiser ter uma vida melhor, ter uma vida financeiramente também melhor, comece a entender o que eles fazem, por que fazem, faça também, seja rico antes mesmo de ter dinheiro e veja os seus resultados melhorarem. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Acredito que muitas pessoas acham que a riqueza vem como uma dádiva divina, algo que quem trouxe foi a sorte. E muitas vezes as pessoas deixam de ver que os hábitos, os bons hábitos, são que fazem a diferença. Isso ficou muito claro para mim e a partir do momento que eu entendi isso, comecei a criar os bons hábitos e os meus resultados melhoraram muito. Então eu recomendo que você pense nisso também. Não deixa de comentar. Se você acredita nisso ou não, marca aqui, fala eu não acredito, escreve aí eu não acredito. Então se você acredita, fala eu acredito muito nisso também. Não deixa de compartilhar também o vídeo se você gostou. Curta meu canal do YouTube, a minha fanpage. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.